Você sabia que mais da metade da população acima dos 50 anos vai ter problema com as hemorroidas em algum momento da vida? E a boa notícia é que mais de 90% das vezes isso vai se resolver sem cirurgia. Meu nome é Henrique Invite, eu sou médico coloproctologista aqui em Curitiba e o meu foco hoje é no tratamento das doenças da região anal de uma maneira menos agressiva. E se esse vídeo te interessou, já se inscreve no canal e dá o seu like. Antes de falar do tratamento das hemorroidas, eu vou explicar para você o que são as hemorroidas. As hemorroidas são os vasos sanguíneos que a gente tem aqui no final do reto. E elas começam desde aqui de dentro e vêm até aqui fora. E isso todo mundo tem. É a circulação de sangue que chega aqui na região. E quando a gente tem algum problema dessas hemorroidas, por algum motivo ela pode começar a dilatar, e pode ser essa parte interna que dilata, pode ser essa parte de fora que dilata. Você pode ter uma trombose de hemorroida também, que é quando forma uma bolinha ali, tipo um carocinho na borda anal, e isso pode causar dor, desconforto. E de acordo com o que você sentir, com os sintomas, se você tiver sangramento, se você tiver um prolapso de hemorroida, se você tiver essa trombose, cada uma desses sintomas vai ser tratado de uma maneira. Além de ser a circulação de sangue da região, as hemorroidas elas também ajudam a fechar aqui o reto. Elas atuam como se fosse um volume ali que ocupa um espaço na região anal e ajuda a fechar o ânus. E isso ajuda na continência que a gente fala. Então, 30% da nossa continência, da nossa capacidade de segurar as fezes, é por causa das hemorroidas. E quando você tem algum problema nas hemorroidas, você pode ter sintoma de dor, coceira, sangramento, dificuldade para fazer higiene, e tudo isso vai ter que ser tratado de alguma maneira para que você não tenha mais esses sintomas. Os principais fatores de risco que existem para você ter algum problema com as hemorroidas, o primeiro deles é cuidar com a alimentação. Então, se você não tiver uma dieta adequada, o seu intestino não vai funcionar bem, você pode ficar tanto com diarreia como com as fezes mais ressecadas. Se o intestino estiver muito solto, isso é ruim, porque esses vasos sanguíneos eles vão acabar dilatando, ou se você tiver que fazer muito esforço na hora de evacuar, aquela veia também vai dilatar, pode se expor e pode provocar sangramento. Tem algumas situações também que podem fazer com que essa hemorroida dilate, como por exemplo na gestação. Durante a gravidez, a pressão, né, que o útero ocupa, faz na pelve da mulher também pode fazer com que essa veia fique mais dilatada. Pessoas que têm tosse crônica, por exemplo, que têm asma, né, qualquer condição que aumente a pressão intraabdominal pode fazer com que aquela veia fique dilatada e você tenha sintomas das hemorroidas. O sintoma que mais assusta, né, a maioria das pessoas é o sangramento. Quando você vê sangue ali na hora de evacuar, isso você já pensa que pode ser um câncer ou uma doença mais grave e realmente tem que assustar, né, é um sinal de alarme. Mas se for um sangramento de hemorroida, geralmente é um sangramento que passa sozinho, ou se tiver feito aquela trombose hemorroidária, né, isso ali é um coágulo de sangue que ficou preso por baixo da pele e geralmente depois de algum tempo, ali depois de 30, 60 dias, aos poucos o seu corpo vai desmanchando aquele coágulo e vai resolvendo sozinho aquele problema sem ter que fazer nenhum procedimento. A região anal, quanto menos a gente mexer, melhor. Como eu falei no começo do vídeo, 90% das vezes a gente vai resolver com um tratamento clínico. E o tratamento clínico ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é a dieta, a alimentação. Você tem que comer alimentos saudáveis, uma dieta rica em fibras, frutas, verduras, alimentos que ajudem o seu intestino a funcionar melhor. Você precisa se hidratar bem também. Então não adianta você só comer bastante fibra e não tomar bastante água. A água ela ajuda a empurrar, né, a manter aquelas fezes mais hidratadas e você não vai ficar com as fezes ressecadas. O segundo pilar são os hábitos de higiene. Você, na hora de ir ao banheiro, você deve evitar de usar o papel higiênico. O papel higiênico seco ali, primeiro que ele não faz uma higiene adequada, segundo que ele pode provocar pequenas fissuras, né? Se a hemorroida estiver um pouco dilatada, ele pode provocar sangramento também. Ele pode ser também um gatilho para uma crise de hemorroidas. Então o ideal é que você faça a higiene anal lavando com água, sabonete, sem esfregar muito ali a região e depois só seca com uma toalha. E o terceiro pilar são os hábitos de vida. Você tem que ter hábitos de vida saudáveis, por exemplo, se você tiver vontade de ir ao banheiro, você não deve ficar segurando. Quando você segura as fezes, elas vão acabar ficando mais ressecadas e depois você pode ter mais dificuldade para ir ao banheiro, ou simplesmente passa aquela vontade, só vem no dia seguinte, e às vezes você fica 3, 4 dias sem evacuar, e na hora que você for ao banheiro você vai ter que fazer mais esforço.
A atividade física, ela ajuda muito, né? Ela estimula a movimentação intestinal, atividade aeróbica principalmente, né? Musculação, abdominal, yoga, né? Esses alongamentos, pilates, tudo isso faz com que a gente estimule, né, a movimentação intestinal e vai manter o seu intestino mais saudável. Ainda no tratamento clínico, existem algumas pomadas e medicamentos que podem ajudar você a controlar aquela crise. A maioria dessas pomadas que existem, elas têm uma função de ajudar a desinchar, elas têm um corticoide nela, então vai aliviar o inchaço, vai aliviar o desconforto, a dor que você pode ter ali na região. Elas têm um anestésico local também, mas elas não vão ser a base, né, o principal do tratamento. Elas devem ser usadas mais em crises e com orientação de um médico. Alguns remédios, eles podem ajudar a melhorar a circulação aqui da região, como aqui é um problema de circulação. Esses remédios que são usados para varizes, por exemplo, podem ser úteis aqui para controlar o seu sintoma. E se o tratamento clínico não for suficiente para você, a gente tem opções de tratamentos ambulatoriais. Esses tratamentos ambulatoriais, eles podem ser feitos em consultório, sem necessidade de sedação ou de anestesia, como por exemplo a ligadura elástica. A ligadura elástica é um procedimento que é feito para as hemorroidas internas, para quando essas hemorroidas de dentro estão dilatadas. Ele é um anel de elástico que a gente vem e amarra aquela hemorroida que está dilatada, e isso vai interromper a circulação depois de 7 a 10 dias. Aquela hemorroida que foi ligada, né, que foi amarrada, ela cai e pode ser o suficiente para resolver o seu problema. E se o tratamento clínico, né, esses procedimentos ambulatoriais forem suficientes para resolver os seus sintomas, aí sim a gente vai ter que pensar numa cirurgia. Mas isso é só para 5 a 10% das pessoas. Se você tiver um excesso de pele aqui, por exemplo, junto com a hemorroida, a gente vai ter que pensar em alguma maneira de retirar essa pele. Hoje esse procedimento ele pode ser feito com um laser. O laser ele é uma maneira menos agressiva de tratar as hemorroidas. A gente pode fazer uns pontos aqui internamente, né, com amarrar essas veias, essa circulação de sangue, para diminuir o fluxo de sangue que chega aqui, e só de dar esses pontos, essa veia ela já não vai ficar tão dilatada, e isso pode ser também o suficiente para resolver o seu problema, sem ter que cortar, sem ter que fazer aquela cirurgia de antigamente das hemorroidas, aquela cirurgia convencional que foi descrita lá em 1937, então uma cirurgia de quase 100 anos atrás. Hoje a gente tem opções melhores, menos agressivas para tratar as hemorroidas. A gente pode fazer a aplicação aqui do laser também. O laser ele vai coagular aquelas veias, vai secar aquela veia sem ter que cortar ela. O problema de hemorroidas é um problema crônico. Então é uma doença que ela começa, tem a questão, além dos hábitos, tem também a questão genética. Você pode ser jovem, né, pode ter tudo certinho ali, faz atividade física, tem uma alimentação saudável e mesmo assim tem aquelas veias dilatadas. Então provavelmente você tem essa herança genética que fez com que aquela veia ficasse dilatada. E esse é um problema que ele vai piorando ao longo da vida. Então, se vocês já têm um sintoma de desconforto, de dor, de sangramento, a tendência é que ao longo dos anos isso vá piorando, que as crises vão ficando cada vez mais frequentes e você vai precisar de um proctologista para te ajudar a controlar esses sintomas. E se você tiver com problema de hemorroidas e quiser tratar de uma maneira menos agressiva, me procure que eu posso te ajudar.